A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2023. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA. E vamos ao recado dos nossos patrocinadores. Seguindo a tendência, mas contrariando todas as odds, este podcast tem o patrocínio de Bet Santos, a Bet dos Caetianinhos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em mais nenhuma outra bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Faça já sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Marcos Santos. Salve, salve Alberto, salve pessoal aí que tá escutando. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e agora aliviado, né? CSA ganhou, então agora a semana já começa boa e vai terminar boa também. Muito bem, muito bom ter você de volta e hoje nós contamos com a ilustre presença de Eric. Seja muito bem-vindo, Eric. Valeu, Lipe. Tamo junto aí. Obrigado. Olha, eu pelo convite. posso dizer que é um convidado ilustríssimo, porque vai poder nos contar os bastidores, porque o Eric é funcionário do senhor Rafael Tenório. Então ele vai aqui passar para a gente aqui os bastidores, quais os conselhos que o Eric tem dado para o Rafael, para a gestão do nosso clube. Então é importantíssimo, não perca a nossa conversa de hoje, está recheada, vamos falar da vitória sobre o São José, vamos falar da inclusividade na torcida. Então, se eu fosse você, não perdia esse programa, porque a terra é azul! E iniciando a nossa conversa de hoje, vamos celebrar finalmente a primeira vitória desde a criação do nosso podcast. Eu estava começando a achar que o problema era a gente, viu? Mas graças a Deus, não era, o problema não era nós, pelo contrário, a gente profetizou aqui, nossa última convidada, Madalena, profetizou a vitória do CSA ontem contra o São José. E, de fato, finalmente ela veio, depois de 5 jogos sem vitória. Vem aí a primeira vitória do Marcelo Cabo no comando do CSA. A primeira vitória do Marcelo Cabo na Série C 2023 como um todo. Finalmente ela chegou, custou, a torcida azulina fez um lindo papel no Repelé. Ontem o público foi de 7.365 pessoas no Trapichão. E finalmente, essa vitória custou, mas chegou, Eric. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe e mande mais. Eu estive acompanhando, né? Eu fui no primeiro jogo junto de você, o Marcos. E aquela expectativa para aquele abertura de Série C era grande com o CSA ali.
fazendo um bom jogo lá, o Rei Pelé, né? Indo pros pênaltis com o Internacional. E quebrou totalmente a nossa expectativa, né? No começo de temporada boa. Mas a vitória finalmente chegou, não é verdade? Já diria o filósofo, antes tarde do que mais tarde ainda. Que Deus abençoe e mande mais. Eu vi que dessa vez, Marcos, a sorte esteve do nosso lado. E por que eu digo que a sorte esteve do nosso lado? Teve três eventos-chave no jogo de ontem que mostraram para mim que a sorte contribuiu ao nosso favor. E o primeiro desses eventos, eu vou compartilhar com vocês, é até uma confissão, tá? Fica aqui só entre nós a minha confissão. Eu acho que eu pequei, cara. Eu pequei porque eu ouvia na rádio o César Pita narrando e dizendo, olha, Celcinho tá caído em campo, não sei se vem, não sei se não vem, vamos ver se vai ficar. E eu, dentro do meu coração, vai embora, vai embora, vai embora. Eu não sei se eu tô pecando, Marcos. Você acha que eu pequei? Acho que você pecou, com certeza. Não dá para torcer pelo azar do amiguinho, né? Mas é o seguinte, Alberto, sobre o jogo de ontem, realmente foi uma boa vitória do Azulão. O Azulão precisava vencer, porque já estava muito tempo sem vencer, não estava tendo um bom retrospecto em casa. Agora não dá para torcer para o amiguinho se ferrar, né? Não dá para torcer para o amiguinho se ferrar. É bem verdade que o Celcinho, ele é o reserva. Ele é o reserva. E o Everton Silva, que foi quem o substituiu ainda no primeiro tempo, né? Ele sentiu a posterior da coxa direita. O Everton Silva, ele é mais jogador do que o Celcinho, é verdade. Mas o Everton Silva vinha voltando de lesão, né? Então era natural que o Celcinho, como reserva imediato, porque o CSA tem 3 laterais direitos, o Arnaldo, o Everton Silva e o Celcinho, era natural que o Celcinho ganhasse a vaga de titular, até porque o Everton estava vindo de lesão. Mas, de qualquer forma, não tem como eu torcer pro coleguinha se ferrar, Alberto. E eu digo que esse foi o primeiro golpe de sorte do CSA. Não, de fato, eu não torço para que ninguém se lesione, mas eu torcia para que o Celcinho fosse substituído, para que entrasse de fato o Everton Silva. Concordo inteiramente com o que Marcos falou, é muito melhor jogador, e a entrada do Everton Silva foi o primeiro golpe de sorte, porque ele jogou muito. Celcinho, no pouco tempo que ficou, já cometeu alguns erros terríveis. Everton Silva jogou muito, e é do Everton Silva o cruzamento que resulta naquele pênalti que fez com que o Tomás Baixo tivesse a oportunidade de abrir o placar. Então, esse foi o primeiro golpe de sorte. Primeiro, a entrada do Everton Silva. E segundo, a bola ter acidentalmente batido ali naquela mão, que eu tenho certeza não foi intencional daquele zagueiro bater aquela bola na mão. Mas é o segundo golpe de sorte, Eric. Aí nós temos dois, já temos dois. Foi tranquilo na rádio, né? Porque eu não vi a imagem. Mas depois que eu vi a imagem, realmente, somente do ângulo que o árbitro estava, era possível ver, porque eu vou eu novamente aqui, Marcos, criticar a transmissão do nosso futebol, viu? Porque ele só tem um ângulo de câmera, rapaz. Não mostraram, eu queria ver aquele pênalti de outros ângulos, Marcos. A Série C já não é bom na Série A, inclusive muitos jogos grandes da Série A, Copa do Brasil, por exemplo, a Copa do Brasil acabou sendo transmitida pela Amazon. Uma qualidade de imagem de frames, de captação horrível, cara. Até em pênaltis também. Ou seja, é um problema que já é ruim na Série A, imagine também na Série C, entendeu? Acaba sendo pior ainda. Verdade. Pois é, Alberto, mas assim, retomando, o ângulo realmente não favorece, mas vale ressaltar que a arbitragem foi muito ruim. A arbitragem foi muito ruim nesse jogo e parece tônica de futebol brasileiro, ficar reclamando de arbitragem, ficar dizendo que o árbitro errou para tal lado, o árbitro isso, o árbitro aquilo outro, mas não é a primeira vez aqui nesse podcast que a gente fala de arbitragens ruins no jogo do CSA, e a arbitragem de ontem foi
muito ruim, várias faltas que deixaram de ser dadas, já era para ter saído um outro lance que ficou no questionamento de pênalti ou não, antes mesmo do primeiro gol para o CSA, cartão amarelo, falta de critério de ambos os lados, e sobrou reclamação do CSA, lógico que foi menos porque ganhou o jogo, mas do São José a galera saiu pistola assim do campo de jogo, reclamando muito da arbitragem, inclusive eu assistindo o jogo e o repórter comentou que o pessoal da comissão técnica no segundo tempo reclamou muito da arbitragem e assim que voltou do primeiro tempo já falou, seu juiz, não foi pênalti, então vamos ver aí e tal, então já querendo forçar o juiz a querer dar aquela compensada, né, para o lado do São José, mas a arbitragem foi muito ruim. E acabou sobrando essa mão, para mim foi pênalti, sim, para mim foi pênalti. E também o seu lance do segundo gol também foi infelicidade ali, que a bola desviou e acabou morrendo no fundo do gol. Exatamente, era nesse ponto que eu ia falar, que inclusive, tocando no ponto de arbitragem, eu vi uma manchete, foi lida inclusive no canal Povão Azulino, que os árbitros que errassem feio na Série A CBF iria punir. Qual seria a punição? Eles iam ficar na geladeira e quando voltassem, iriam voltar na Série C. Então, observe você como estamos bem servidos na Série C, vai ser o lugar de recuperação de árbitro que tenha feito cagadas na primeira divisão. E esse lance que o Marcos falou é justamente o terceiro golpe de sorte, que eu falei que foram 3. Primeiro, a saída do Celcinho. Segundo, a mão naquela bola, naquele pênalti. E terceiro, aquele desvio no chute do Marcial. Diga-se de passagem, Marcial fez um excelente jogo, ele entrou no decorrer da partida e fez um jogo propositivo, qualificou a saída de bola do CSA, mas aquela bola dificilmente estaria no fundo das redes se não fosse aquele desvio, né? E aí a sorte existe, meu amigo, a sorte existe, não dá para confiar plenamente na sorte. Eu digo que quanto mais eu treino, quanto mais eu me esforço para me aperfeiçoar em algo, mais sorte eu tenho, mas, de fato, a sorte esteve do nosso lado nesse terceiro gol, não foi não, Marcos? No segundo gol, né? No segundo gol, isso. Terceiro golpe de sorte, mas segundo gol. Teve sim do nosso lado, né? O time precisa contar com isso. Eu falei também anteriormente, que nos outros episódios, né, que tava faltando a sorte e a competência para fazer a bola entrar, né? Pelo menos a sorte esse jogo já teve, só falta alinhar com a competência. É bem verdade que já foi um jogo com mais oportunidades ofensivas, né? Mas ainda falta alinhar a competência. Os reforços estão chegando e já está dando para ver que o time está evoluindo com esses reforços que chegaram agora no CSA. Por falar em reforços que chegaram agora no CSA, tivemos a estreia do Raiva Negas. E ele estreou fazendo jus ao seu nome, fazendo muita raiva, especialmente naquele primeiro momento lá em que Tagliari manda uma bola açucarada para ele encher o pé e ele tenta fazer uma cavadinha, Marcos. Que história foi aquela? Acho que, assim, ele veio, Alberto, da Colômbia, estava jogando Serra do Vallejo, primeira divisão colombiana, jogando Sul-Americana, e acho que ele quis dizer, cara, agora eu se consagro, vou vir aqui arrebentar na Série C e vou botar para lá. Sendo que o momento do CSA, ainda mais num jogo estando 0-0, meu amigo, é para fazer o básico. Faz o básico e bota a bola na rede e depois com 1-0, 2-0 é que você inventa. Mas num 0-0 ali, um clima, apesar de todo o apoio da torcida, mas um clima pesado, né, que o CSA precisava vencer, se não vencesse ia se complicar muito na tabela de classificação. Se por exemplo, a bola não entrasse, pelo amor de Deus, se o CSA não ganhasse,
pelo amor de Deus, ia estar todo mundo falando da cavadinha dele, né? Então, ao invés de ele se consagrar, ele quis se crucificar, Alberto. Pois é, só fazendo uma correção, ele é colombiano, mas ele estava jogando no futebol peruano, né? Jogando a Isso, Sul-Americana. César Pelo Vallejo. futebol peruano. E aí o que acontece? Eu acho que ele demonstrou alguma vontade alguma disposição de querer jogar, de querer contribuir, mas de fato é necessário mais entrosamento. Eric, quando você está jogando FIFA, você faz uma cavadinha, Eric, você 0-0, precisando da vitória, você chega na cara do gol e tenta fazer cavadinha, mete essa bola com tudo para dentro, rapaz. Quando a pessoa tá precisando de um gol, é chute no meio seco forte. É chute de segurança, né? Famoso chute de segurança. É o que a pessoa tem que fazer, cavadinha. A gente fica aliviado com a vitória, mas eu fico preocupado, Eric, que o teu patrão veja nessa vitória aí um estímulo para não precisar mais contratar. E a gente vem batendo na tecla de que nós precisamos de contratações. Vieram contratações, mas observa só, 4 contratações que vieram aí. Maciel, Rainer, o Raivanegas e o Abner, que veio da base do Fluminense. E eu penso, Marcos, que essas contratações talvez não tivessem sido as melhores, viu? Porque um time precisando de uma mudança no seu panorama, vem as contratações e apenas o Raivanegas esteve na titularidade nesse último jogo. O que analisar a partir dessa escalação inicial do CSA, como a gente pode qualificar essas contratações? Alberto, só me tire uma dúvida. O Abner chegou a ser regularizado no CSA ou não? Saiu no bid. Ah, certo. Então, saiu no bid, eu só não sei se foi relacionado, mas saiu no bid. Relação, eu acredito que realmente não pegou, não. Mas e o Abner, assim, abrindo esse parênteses aqui para falar especificamente do Abner, é um cara que, beleza, as referências é de que ele é realmente um bom jogador, mas é um cara que não teve nenhum jogo no profissional, certo? Então, vamos raciocinar. O cara não teve nenhum jogo no profissional. E como é que ele se encaixaria naquela régua, naquele dito do Daniel Kaminski, de que todos os caras que estavam no mercado eram piores? Quer dizer que um cara que nunca fez um jogo no profissional é melhor do que os caras que estão aí? Então, a contratação dele, para mim, não faz muito sentido. Ele pode chegar e arrebentar, calar a boca de todo mundo, fazer gol, botar o dedo aqui para eu calar minha boca, eu vou ter que calar, beleza. Se ele estiver jogando bola, massa. Quero mais aquele arrebento no CSA. Posso convidar ele para o nosso podcast? Convide aí, vai ser um prazer conhecer ele, porque ninguém conhece, né? Só tem informações de que ele é um bom jogador. Mas a contratação dele, para mim, não faz muito sentido. Agora, o Raivanegas, para mim, ele veio para isso, ele veio já para ser titular. E tanto é que quando não teve mais perna, foi substituído pelo Rainer, que vai ser, pelo menos nesses primeiros jogos, no meu entendimento, jogador de segundo tempo mesmo. É um cara que, antes da partida anterior, pelo CSA, só tinha jogado 15 minutos no ano, então ele não tem condicionamento físico ainda para abrir o jogo, para jogar 60, 70, 80 minutos. Para mim não tem esse potencial. Já o Maciel, eu não sei se foi pela questão de ter tomado cartão e ter voltado no banco, mas ele é um bom jogador. Eu gostei da contratação tanto do Raivanegas quanto do Maciel. Já o Rainer, pelo fato de não estar jogando, eu não curti a contratação. E a do Abner eu não tenho nem o que falar, porque ninguém sabe quem é esse jogador. Eric, quando você estiver aconselhando o Rafael Tenório, por favor, peça para ele trazer mais reforços. Diga a ele, olha,
os que trouxe. Eu sei, a gente ganhou, mas assim, não é suficiente ainda para a gente tentar lutar por um acesso. Dê esse conselho para ele. O que é que você tem aconselhado, Eric, Rafael Tenório? Eu só acabei vendo o Rafael Tenório uma vez, cara. Uma vez que foi numa festa ano passado, na comemoração da empresa. E não, cara, a agenda é muito apertada, né? Conversei com ele, tirei fotos, se quiser ver depois, tirei foto com o presidente. Olha aí. Tirei foto com ele, tenho uma foto com ele. O cara paga minhas contas, né? Ah, Então, então tá com o rabo preso. então, é um cara de agenda muito apertada. Mas quando eu ver ele, eu vou falar pra ele, Rafael, calma aí, rapaz. Tem que, tem que contratar aí, não prende o dinheiro não, bota pra fora, solta a verba. E... Tem que perguntar se ele tá gostando do elenco. Uf. Tá difícil, tá complicado, né? difícil. É Mas complicado. vamos passar então para o nosso ponto de pauta. O CSA ontem fez uma atitude louvável. Eu me surpreendi. Eu fui buscar vídeos desse momento da entrada dos jogadores para me convencer de que foi real, porque houve uma ação de cunho social, de uma parceria do CSA com o grupo de autistas azulinos, que proporcionou a entrada dos jogadores com crianças portadoras do transtorno do espectro autista, e houve uma campanha durante a semana pedindo para que fosse feito silêncio na hora dessa entrada, porque uma das características que está presente frequentemente no transtorno do autismo é a hipersensibilidade a barulho, muito barulho. E, de fato, eu fiquei impressionado, até me arrepiei com as imagens de ver a torcida respeitando essa entrada. Foi um momento muito bonito, Marcos. Foi sim. Eu confesso que quando eles anunciaram durante a semana, Alberto, eu disse, bicho, isso vai dar ruim. Porque aqui, culturalmente, não se respeita nada, né? Não se respeita um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio a gente tá mandando a galinha se quebrar. Pois é, hino nacional, não se respeita hino nacional, não se respeita nada, eu digo, vai dar ruim, mas foi bom. Eu confesso que até falando com a minha esposa, eu disse, rapaz, isso vai dar ruim. Eu achava melhor, já... Tanto é que eles até vieram, sabe? Alguns vieram preparados já com aquele óculos, ó, aquele fone de proteção já preparados. Abafador auricular. Isso, os abafadores. Mas eu fiquei surpreendido com a atitude e foi realmente um silêncio ensurdecedor, Alberto. Assim, me surpreendeu muito, além da atitude, principalmente o comportamento da torcida que comprou a ideia aí de que o clube passou. Verdade, é um comportamento louvável. Eu puxei alguns dados aqui a respeito do transtorno do espectro autista. Inclusive, tenho um cunhado que é autista também, e tem números que eu fiquei assustado ao descobrir que lá nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças dele estima que em crianças de até 8 anos, 1 a cada 36 crianças são autistas. E eu fiquei assustado. O que é que justifica tanto? E nos últimos anos, o diagnóstico tem sido expandido, e a explicação que existe é que as pessoas estão mais conscientes a esse respeito. No passado, simplesmente essas pessoas autistas não recebiam seu diagnóstico e sofriam muito na vida. Hoje, graças a Deus, é uma evolução que isso tem sido mais difundido, e o futebol contribui para isso. Eu descobri que existe um movimento de torcidas inclusivas chamado Movimento Arquibancada Inclusiva, com vários clubes do Brasil que se unem em prol dessa causa, né, de tornar mais visível o autismo e de lutar por áreas dedicadas, áreas mais acessíveis. Para vocês terem ideia, exemplos aqui, no futebol alagoano, CSA e CRB, no futebol mineiro também, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Sport, o Paysandu, Flamengo, Fluminense, Vasco, Grêmio, Criciúma, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, várias torcidas aí, vários movimentos unidos
para dar visibilidade e para pedir por áreas que sejam próprias para esse tipo de público. Mas aí eu lembro, Eric, da nossa ida ao Trapichão na estreia do CSA na Série C, o quanto a gente andou e como foi difícil a gente chegar lá. E você imagine para um cadeirante. Existem guerreiros cadeirantes, um torcedor, inclusive, patrimônio do clube cadeirante, sempre está lá, mas é uma luta para você, especialmente o acesso para um torcedor portador de necessidades especiais chegar naquele trapichão, né, não? Com certeza. É uma dificuldade que até hoje não só faz parte, acredito, do Rei Pelé, entendeu? Do estádio aqui de Alagoas, de Maceió, né? Mas também é de muitos times, cara. Não se atenta muito para isso. Muitos times também, devido à fundação do estádio ser muito antigo, aí eles acabam não botando tal acessibilidade, que já deveria ter feito há muito tempo, com o dinheiro que ganha das torcidas que sempre estão presentes, principalmente do CSA, sempre está lá presente, independente da fase. Então, é algo que deveria ser mais visado, entendeu? Ser mais elaborado para que a estratégia para poder, entendeu? Alcançar esse tipo de pessoa com tal dificuldade. Exatamente. Eu estava pensando aqui sobre outras, eu nunca parei para pensar. Uma ação como essa faz a gente refletir sobre como que pode ser a inclusão de um torcedor cego, por exemplo, numa partida de futebol. E eu parei para pensar, mas se ele é cego, não precisa estar no estádio, ele pode acompanhar pela rádio. Mas o clima do estádio, Marcos, é muito diferente. Se ele pode estar acompanhando a narração no seu radinho e gritando e torcendo e sentindo aquela vibração da torcida ao redor, é muito diferente. Ah, sem dúvida, Alberto. É só até pra gente que não tem necessidades especiais, você sente a diferença gritante que é quando voltou agora a bateria na grande arquibancada. É uma diferença, caramba, uma diferença gigante. Uma diferença gigante que tem da bateria. Isso você tá no estádio, por mais que em transmissões se bota o microfone, pega captação ali da torcida, mas você tá no estádio, tá ali com a bateria, é outro patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique, outro patamar. Agora, Alberto, isso é porque o nosso estádio aqui em Alagoas, ele é muito datado. É um estádio muito antigo e na época não se pensava muito em acessibilidade. Já foram feitas algumas reformas, é bem verdade, mas é um estádio antigo. Quando você vai para estádios mais modernos, o estádio do Palmeiras, a Arena da Baixada, poxa, a Arena da Baixada, você vê de fora, nem parece que é um estádio, velho, de tão avançado que é a Arena da Baixada. Tem shopping, tem várias coisas, vários atrativos lá dentro. Lá dentro do Repelé, o único atrativo é você comer um milhinho ali, um passaportezinho, isso, um churrasquinho, um passaporte de procedência duvidosa. Muito bem. E por falar em estar no estádio, trazer uma atmosfera muito diferente, eu lembro de mim mesmo, da minha infância. Eu não era de estar em estádio, sempre houve aquele clima de violência, e a minha infância não estava no estádio, mas a partir do momento em que eu passei a ir para o estádio, eu deixei de ser um torcedor misto que eu torcia, vou confessar aqui meus pecados, eu torcia pelo Flamengo, até o momento, até o momento em que eu parei para pensar, olha, ninguém no Rio de Janeiro torce pelo CSA, por que eu estou torcendo pelo Flamengo? E eu parei para refletir sobre isso e percebi que é porque eu via o Flamengo na TV muito mais do que eu via a exposição dos nossos clubes locais, especialmente do nosso Azulão. E aí eu convidei o Eric por saber também que ele torce pelo CSA, também torce pelo São Paulo,
E eu quero dizer para você, Eric, que você se sinta muito bem acolhido aqui, porque ninguém é perfeito, cara. Ninguém é perfeito. Eu já passei por essa mesma dificuldade que você passa, cara. Mas aí, o É, fato de me aproximar no estádio faz muita diferença. Daí, a gente emendar um assunto no outro, porque essa aproximação do torcedor ao estádio é que teve esse poder na minha vida e, de repente, pode ser na tua também, Eric. eu concordo, Lipe, sabe? A nossa família, na verdade, a tradição dela é. A maioria do pessoal daqui é azulino, né? E acaba sendo também uma tendência familiar. E como eu cresci vendo o jogo muito mais no São Paulo, e você tá certo, seu pensamento, eu acabei criando uma paixão pelo São Paulo, um amor pelo São Paulo, entendeu? Onde realmente eu não perco um jogo do São Paulo, não perco uma contratação do São Paulo, perco qualquer coisinha que acontece. Isso eu acredito que devido à exposição que eu fui criando no tempo, entendeu? No dia a dia, desde criança, regando esse amor, entendeu? Eu acredito que a sua fala já tá certa, porque quando eu comecei a ir mais frequentemente e ver o Azulão jogar de perto, eu comecei a sentir a atmosfera, de como é estar no estádio, apoiando o time, e é algo realmente surreal, algo que muda e que realmente faz crescer o amor da pessoa pelo time. É importante realmente essa sua colocação. Verdade. Só para vocês saberem, ouvintes, eu fui a primeira vez que eu levei Marcos para o estádio para ver o jogo do nosso Azulão. Tem uma foto até hoje dele se pelando de medo na fila de entrada do Trapichão. Experiências marcantes, hein, Marcos? Foi mesmo. Foi um clássico, não lembro nem que ano foi, sabe, Alberto? Mas vale ressaltar porque teve um episódio de violência no mesmo dia, questão de arma de fogo, né? Então foi justificável, bem justificável. É, mas você tocou nesse assunto, sabe, Alberto, de torcida. Aqui no Nordeste, por exemplo, o único estado em que o principal time não é o Flamengo é Pernambuco, que torce para a Leoa da Ilha, né, que é o Sport. Cachorra de peruca. Isso, que torce para o Sport. O resto em todo o Nordeste, o principal time é o Flamengo. Por que isso acontece? Um dia eu gosto muito de ouvir podcasts. E aí, já entrando num debate mais sério, né? Eu gosto muito de ouvir podcasts e eu estava escutando uma entrevista acho que foi do Tiro Lipa, Alberto, no Flow. E aí ele falou o porquê dele crescer torcendo, não lembro nem para qual time era, velho, não vou mentir. Porque na época se passava muito pouco, transmitia muito pouco jogos dos times do Nordeste. Na Globo você não assiste jogo do CSA, não assiste jogo do CRB. Dificilmente você vê um jogo do Sport, do Bahia, só quando tá na primeira divisão e alguns jogos pontuais, né? Já jogo do Flamengo é quase toda semana. Jogo do Flamengo, jogo do Corinthians, jogo do São Paulo, que pegou aquele tricampeonato aí em 6, 7, 8, foi 5, 6, 7, não lembro agora. E teve uma fase muito boa e isso trouxe os torcedores. E o CSA passou muitos anos sendo um time de primeiro semestre, que é o que a gente está arriscado a ser agora, né? Se não classificar, encerra os jogos para o mês, e aí vai passar o resto do ano todinho sem atividades, o que é muito ruim para o time. Então, o CSA passando esse um ano só jogando o primeiro semestre, ali 4, 5 meses, numa Série D, sem calendário para o resto do ano, contribuía para que os torcedores daqui alagoanos torcessem para outros clubes, como São Paulo, Palmeiras, assim, os grandes clubes em cenário nacional. Vendo o time passar toda semana, o time conquistando campeonatos, jogando Libertadores, campeonatos de alto nível,
é até compreensível que existam torcedores que você chamou aí de misto, mas eu já faz muito tempo que eu despertei que eu vou torcer apenas no time do meu estado. Então, assim, eu torço para o CSA, somente para o CSA, já há alguns anos, e é o time que eu consigo acompanhar, o time que me faz vibrar, é o time que realmente eu me apaixonei, e eu sou, sim, apaixonado pelo CSA, abaixo, assim, das coisas aqui na Terra, né? Eu sou cristão, então é lógico que com a igreja não se discute, mas abaixo disso, abaixo da minha esposa, da minha família, eu sou completamente apaixonado pelo CSA. Muito bem, muito bem. E isso é algo que a gente está mudando aos pouquinhos essa realidade. Eu entendo que essa exposição, como o Marcos falou, como o Eric falou, essa exposição maior, esses veículos de comunicação que a internet democratizou, entre os quais este é um deles, este primeiro podcast ativo do CSA, já houve outro, mas não está ativo mais. São coisas que vai fazer o torcedor ficar acompanhando mais de perto, estar mais junto, e é algo que ajuda. Eu comecei a estudar muito, e para fazer esse podcast aqui, procurei outros podcasts nordestinos também que falam dos seus clubes, e vi que existe uma forte tendência nos estados mais tradicionais no futebol nordestino, de criar um sub-eixo. Existe o eixo sul-sudeste, que são os clubes de maior visibilidade na mídia, e existe sub-eixo dentro do Nordeste, o sub-eixo CEPEBA, Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem até um podcast muito famoso, com muita audiência, chamado NE 45 minutos, eu acho, o podcast, que fala somente dos 7 grandes clubes. Ele se designa falar do futebol nordestino, mas fala apenas de Ceará, Fortaleza, Sport, Náutico, Santa Cruz, Bahia e Vitória. Somente isso para eles é o Nordeste. Enquanto que tem um jogo assim, digamos, ou teve um jogo recentemente agora do CRB contra o Sport. Não tratam o CRB ou não tratam o ABC como um clube do Nordeste. E nós precisamos enxergar a nossa região de uma forma mais macro, de uma forma que seja mais inclusivo mesmo. Não adianta a gente tentar superar o eixo sul-sudeste, mantendo o sub-eixo CEPEBA. É isso, gente. Temos um programa, temos um episódio. Eu quero agradecer demais a vocês que estão ouvindo e a vocês que estão contribuindo aqui, conversando Potoca. Eric, muito obrigado pela tua participação, pelos teus palpites. Fique à vontade aí, se você quiser divulgar suas redes sociais, como é que o pessoal encontra você? Pode pesquisar lá, Eric Felipe. Não tem, é o único que tem lá. Eric Felipe. Mas é verificado ou não? Já, só falta mais alguns seguidores para ser verificado. Muito bem, obrigado, Eric. Obrigado valeu, mesmo. Felipe. Valeu, tamo junto. Tamo junto. E mais uma vez, obrigado, Marcos, você por carregar esse piano nas costas, viu? Nada, tamo junto aí, Alberto. A gente tá sempre procurando aí contribuir com essa resenha aí. E se Deus quiser, pra semana a gente tá aí de novo. Muito bem, muito bem. Hoje o CSA é o 10º colocado na tabela de classificação com 18 pontos. Nosso próximo compromisso vai ser contra o Paysandu, no domingo, próximo domingo, às 19 horas, lá na Curuzu, em Belém do Pará. Estaremos acompanhando durante a semana. Pode ter certeza que, em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi, e se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira. Gagarin falou, Seton confirmou, e eu sigo acreditando que a Terra é azul! Orero